Hello, meu povo! Seja todo mundo muito bem-vindo ao nosso Pod Libras, o nosso programa semanal onde a gente fala de Libras, não só do lado social, mas também do lado profissional. Eu sou o Júnior e vou conduzir para você esse nosso episódio de hoje com o tema Preciso ter contato com surdo? Júnior, é o meu sonho aprender Libras e eu gostaria de saber se eu preciso ter contato com surdo. É necessário ter contato com surdo? Porque às vezes não é, Júnior. Eu queria saber se eu preciso ter ou se não. E aí, a gente vai conversar sobre isso. Todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal. Essa live, ela acontece toda quinta-feira, às 21h21. Hoje o Instagram me enganou aqui e eu... Opa, esse filtro aqui fica meio vampiresco. E aí, a gente faz esse programa toda quinta-feira, às 21h21. Então, você seja muito bem-vindo ao nosso Pod Libras. Tem alguém aí que é a primeira vez que está entrando? Gente, ó... Quem é a primeira vez não sabe ainda, mas eu sou muito pidão. Então, eu vou pedir você para clicar nesse aviãozinho aqui e convidar 5 amigos para participar com a gente do nosso programa aqui, que a gente vai falar de um tema muito interessante. Tem muitas pessoas que amam Libras e querem aprender Libras para trabalhar, para ajudar lá na igreja, mas aí chegam a um ponto interessante. Júnior, eu amo Libras e eu quero aprender Libras, mas eu preciso... Deixa eu colocar um filtro aqui e deixar quieto, né? O time que tá ganhando não se mexe. Mas eu não tenho contato com surdo. E aí, dá para poder aprender? Como é que a gente faz isso? E se eu não tiver contato com surdo, como é que eu vou fazer para poder aprender? Será que eu vou aprender de verdade ou será que não? Será que vai fazer falta? Será que não vai? Qual que é a sua opinião sobre? Você acha que dá para aprender Libras sem ter contato com surdo? Me diga aí. Dá para aprender Libras sem ter contato com surdo? Ou ter o contato com surdo é primordial para a gente poder aprender Libras? Qual que é a sua opinião? Eu quero saber, você que está entrando aí agora no nosso Pod Libras. Dá? Tem uma resposta aqui. Não dá. Precisa ter contato com surdo. Por quê? Você acha que precisa contato com surdo? Boa noite, José. Boa noite, todo mundo que está entrando. Ó, pedi. Muitas pessoas acham que se não tiver contato a gente não progride. É verdade. A gente precisa ter contato com o surdo. Aqui eu disse, é igual ao inglês. Se você não praticar, você esquece. Por exemplo, você está fazendo um curso de inglês. Você está estudando inglês fazendo um curso. Como que você sabe que você está aprendendo está certo? Precisa provar. Como? Você vai assistir um filme e aí você vai ver, olha, entendi, verdade. Ou você vai fazer um intercâmbio. O que é um intercâmbio? Você vai sair do seu país, do Brasil, vai viajar até os Estados Unidos ou Inglaterra, que é um país que fala inglês, e aí você vai chegar lá e aí você vai conversar com as pessoas que moram lá. O que acontece? Você vai validar se o que você aprendeu é verdade ou não, ou se falta, está deficiente, se precisa mais, o que está faltando, você vai encontrar tudo lá, porque você vai ter contato com as pessoas que moram lá. Agora,
Para a gente poder aprender Libras, como que a gente faz? Eu vou ter contato com quem? Pergunta 2. Você aprende Libras por quê? Por exemplo, eu sou ouvinte. Você, ouvinte. Por que aprender Libras? Para ter contato com o surdo. Quer seja social para você ajudar, quer seja profissional para você trabalhar. Mas se o surdo não tem, e aí? Tá vendo que fica sem sentido você aprender? Então a gente precisa... Oi, Edna, tudo bem? Boa noite. Edna é minha tia, entrou aqui, seja bem-vinda. Então a gente precisa ter contato com o surdo, porque muitas pessoas não têm esse contato. E aí fica pensando assim, como que eu vou progredir? Às vezes a gente faz um curso, a gente faz 2 cursos, a gente faz 3 cursos e a gente não sabe se o que a gente aprendeu é verdade ou não. Porque falta contato com o surdo. Ou a gente fica com medo, um medo grande do surdo. Por exemplo, eu estou andando na rua, vi o surdo, vou lá conversar com ele ou não? Medo, vou embora. E aí a gente fica namorando o surdo. Como namorando o surdo? A gente olha, aí ele olha, a gente desvia o olhar, aí a gente olha de novo e pensa assim, não, eu podia ir lá conversar com ele, eu podia. E se ele falar comigo? E se ele sinalizar muito rápido? E se ele falar o sinal, eu não sei, e aí como? A gente fica cheio dessas dúvidas. Por que a gente fica com dúvida? Por quê? Oi, Cláudia, boa noite. Conhece o sinal? Você não tem segurança. Segurança não tem. E aí o que acontece? Você tem medo. Agora vamos imaginar outra situação que é importante. Você está estudando Libras, você está aprendendo, mas sempre você tem contato com o surdo. Por exemplo, eu aprendi sinais hoje como montar frase. Como que eu sei que a minha frase está certa? Vou testar com o surdo. Sinalizei. O surdo entendeu. Opa, tá certo. Ele entendeu. Ou sinalizei. E o surdo viu e falou assim, de novo. Preciso trocar. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando. E aí eu vou adaptando isso aí. Agora, se você estuda e nunca tem contato com o surdo, e aí? Quando você vai saber se o que você aprendeu é verdade? Quando você for para a sala de aula, trabalhar? É difícil. Hoje eu fui chamado numa escola, eu fui chamado, porque aqui na minha cidade, de repente, sumiu todos os intérpretes. Olha só que coisa. Aí tem o supermercado, Açaí, me ligou hoje, perguntou se eu podia fazer um trabalho de interpretação para eles presencial. Possível. Eu não tenho agenda para esse resto de ano. Falei, não posso atender vocês. Tem alguém para indicar? Indiquei, ligaram para mim de novo. Falou, não tem, não consegui ninguém, pelo amor de Deus, socorre a gente contratou 3 surdos para trabalhar aqui com a gente vai dar um treinamento, precisa, e não tem intérprete. Falei, o que eu podia fazer para vocês é passar contato. Se for à distância, eu consigo, presencial é possível. Enfim, não sei o que eles decidiram. E aí uma outra escola me chamou hoje, falou assim, Júnior, a gente está precisando de um intérprete aqui para 15 dias. A nossa intérprete oficial, ela está afastada por licença médica. Se você, por favor, não podia substituir a gente. Aí eu aceitei 15 dias a licença dela. E aí, quando eu cheguei lá para assinar o contrato, tinha uma outra pessoa lá. E aí essa outra pessoa falou assim, ela é formada em Letras Libras, mas não tem o CAS, certificado de proficiência, não tem. Aí ela falou assim, nossa, eu queria tanto pegar essa vaga para mim ver se eu consigo, porque eu nunca tive contato com surdo. Eu fiz o curso de Letras Libras, a faculdade, mas assim, contato com a Libras, de verdade, com o surdo, eu não tenho.
O surdo sabe Libras fluente. Você acha que ela ia conseguir? Não. Oi, tio Elcio, tudo bem? Boa noite. Ela não ia conseguir. Falta fluência, contato com o surdo. Quando a gente vai trabalhar com a Libras, o nosso campo de atuação não é experiência. É trabalho. A gente tem que ser profissional para fazer o que a gente se propõe a fazer. Então, no momento em que a gente está aprendendo, a gente precisa aprender do jeito certo. Você precisa aprender do jeito certo, tendo contato com o surdo, porque isso é primordial. Situação. Gente, eu falei aqui, ficou claro até agora? Deu para entender? Falta alguma coisa? Se deu para entender, me fala aqui. Ficou claro para você ou não? Conseguiu entender? Me fala aí. Enquanto isso, eu vou vendo os comentários de vocês aqui. E se não tiver dado para você entender, você me fala aqui. O senhor é de onde para ver as variações? Eu sou de Minas Gerais. Deixa eu só te falar um negócio aqui. Eduarda, deixa eu te falar uma coisa sobre variação. Variação tem todas as línguas. Todas têm variações. Inclusive o português. E a Libras ela não é diferente. Mas variação, ela não tem nada a ver com a nossa comunicação. É sinal 1, sinal 2, sinal 3. É coisa simples e superficial que não vai interferir na sua comunicação, tá bom? Que não vai interferir. Ah, você é de Curitiba. Ah, seja bem-vinda. Cacilda Melo, seja bem-vinda. Então, variação não vai interferir, tá? É um sinal ou outro. É como tem no português. Às vezes a gente fala pão de sal, pão francês. E assim vai. Mas nada que interfere na nossa comunicação. E aí eu tava falando sobre contato com o surdo. Vou voltar aqui, já que ficou claro para vocês. A gente precisa ter esse contato para a gente validar o que a gente aprende. Porque se você não tem contato, você não consegue validar o que você está aprendendo. E aí o seu aprendizado fica esse sinal aqui, ó. Deficiente. E aí quando você vai sinalizar, você tem medo, você segurança não tem, você sente que tem problema. Então você precisa ter contato com o surdo. Como que a gente faz isso? Você é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte? Não, eu sou de Ipatinga. O Marcelo é Vale do Aço. Que é Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Essas 3 cidades juntas formam o Vale do Aço. Aqui é a nossa região aqui. É umas 4 horas de BH. Sou de Goiânia. Já visitei Goiânia. Amei aí, viu? Eu falei que se um dia, no futuro, eu ficar rico, eu vou mudar aí pra Goiânia. Eu amei aí. Vamos ver, né? Vai que um dia eu consigo, né? Suzano é onde? Então, gente, eu tava falando aqui sobre variações que a gente não precisa se apegar a isso, porque não é algo que é preocupante, porque é só uma variação. É só um sinal ou outro. E segundo, o contato com o surdo é muito importante. Nas minhas aulas com os meus alunos, a gente se esforça muito, sabe? Pra gente sempre poder treinar o idioma. Meus alunos que estão aí sabem. E aí, a gente tem um surdo. Tem um surdo nas aulas. Por que tem um surdo lá? Pra gente poder ver como que é. Por exemplo, muita gente tem medo da datilologia. Ah, como é que faz a datilologia, Júnior? É difícil. Datilologia é difícil. E aí... Tá lá conversando com o Cleito. E aí você fez a datilologia, ele não entendeu. Ele pede para repetir. E aí ele pede para repetir se você fez um sinal e ele não entendeu. Se ele fez e você não entendeu, você fala, desculpa, eu não entendi. Ele reformula, ele explica de novo, ele dá um jeito. E aí a gente valida o nosso método. E aí o que acontece? A gente consegue segurança para a gente poder sinalizar. E aí você precisa disso. Por quê? Porque no futuro você vai trabalhar com a Libras. Ou você vai lá na igreja e vai interpretar. Como que você vai interpretar se você não tem contato? Como que você vai fazer uma boa interpretação se você nunca teve contato com o surdo? Vai ficar difícil para você
fazer a manutenção do seu trabalho. Eu estou voltando a fazer o curso e tenho contato com 2 surdas. Para aprender com elas é bem mais fácil. É verdade, quando a gente já tem contato com o surdo, fica mais fácil da gente progredir. O impacto é muito maior. Por quê? Porque eu já estou sentindo já como que é. E aí aquela insegurança que eu tenho quando eu vejo o surdo e que eu corro dele, some. Ela desaparece. Por quê? Porque agora eu aprendi como fazer. Eu aprendi que eu preciso ter segurança para me chegar e conversar. E aí sobre como que eu vou aprender. O que eu vou aprender. Por exemplo, agora, ano 2022, as pessoas, elas estão preocupadas com o quê? Aí você está lá estudando Libras, você vai pensar assim, ó, eu vou estudar para me poder conversar sobre esse tema. Por quê? Porque as pessoas ficam preocupadas. Às vezes eu vi uma notícia no jornal, eu quero contar para o surdo aquilo lá. Ou às vezes aconteceu alguma coisa aqui na minha cidade, na minha região, e eu quero contar para ele. Como que conta uma notícia? Como que a gente conta uma notícia para o surdo? Quais são os sinais? Porque aí quando você encontra um surdo, você tem assunto, você tem tema para conversar com ele. Ou troca, por exemplo, um erro que muitas pessoas cometem. Preciso descontar, porém, só uma vez no mês. Então, né, precisa ter contato constante com o surdo. Se você faz o curso, esforce em ter o contato. Se você estuda, esforce em ter o contato, porque isso vai ajudar você. Vai ajudar você a desenvolver no idioma, a progredir. E aí, para você conseguir fazer uma tradução, para você conseguir conversar com o surdo, vai ser muito mais fácil quando você já tem esse contato com o surdo. Porque se você não tiver, você sempre vai ter esse medinho, né? Esse medo que a gente fica, que eu já tive várias vezes quando eu não tinha contato com o surdo. Eu ficava preocupada, às vezes eu treinava os sinais, falava assim, e aí eu encontro o surdo, ele fala assim, não entendo nada. Aí eu falo assim, ai meu Deus, e agora? Então, a partir do momento que eu passei a ter contato com a comunidade surdas, um contato constante, eu aprendi mais, eu desenvolvi mais, eu progredi muito mais. E aí eu senti que a minha sinalização ela melhorou. Por exemplo, antes eu pensava que eu tinha que colocar muitos sinais. Oi, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu tinha que colocar muitos sinais, às vezes, para transmitir uma informação. E aí depois, com o contato com o surdo, eu vi que eu não precisava. Às vezes um sinal era suficiente. Tenho muito medo, muito receio, então precisa contato. Contato sempre com o surdo, porque aí esse medo vai embora. Você vai ver que o surdo ele não é alguém assim pra você ter medo, é normal. Ó, esse sinal aqui, ó, vou ensinar pra você, ó. Igual. Ele é igual a mim, igual a você. Se eu tô conversando com você e você não entendeu, o que vai acontecer? Você vai falar assim, Júnior, entendi não, desculpa, pode repetir? E aí eu vou repetir, eu vou colocar a informação de uma outra forma para você poder entender. Com o surdo é a mesma coisa, mas eu falar para você que é igual é diferente de eu te mostrar que é igual. De eu te mostrar que é igual. Ó, medo precisa não. Por quê? Vou te mostrar. Conversa com ele aqui. E aí você vai ver que o medo, ele vai embora. Gente, alguma dúvida até agora? Se você tem alguma dúvida, me fala aqui. Se você entendeu o ponto. E se tem algo que você queria saber sobre o mundo da Libras também, aproveita o momento. Vamos bater papo. Vamos conversar. A gente está aqui para isso. Se você tem alguma coisa, alguma curiosidade que você quer saber, me manda aqui, me pergunta aqui. Se tem algo que você tem assim, curiosidade, tem vontade de saber e não sabe, aproveita esse momento. Esse Pod Libras que eu faço não é uma aula de Libras. É um momento para a gente conversar sobre a Libras. Então, quero ver aí, entendeu? Tô com dificuldade em montar frases em Libras. Neia, a sua dificuldade pode ser por você não ter contato. Quando você tem contato com o surdo, aí você vai ver que é muito mais simples. Mas tem algumas formas da gente fazer isso, sabe? Da gente poder estruturar as nossas frases para que ficar do jeito que o surdo ele consiga entender. Então, primeiro, você precisa entender a forma como o surdo pensa. Como que o surdo pensa? Como? E aí, depois que você entende como o surdo pensa, você vai ver
como você vai estruturar essas frases para você conseguir. Aqui no meu perfil tem uma aula, como montar frases em Libras. Eu deixei essa aula salva. Depois você procura aqui e aí você assiste, depois você me conta. Ou depois você me chama no direct, tá bom? Júnior, entendi. Júnior, surdos entendem expressões idiomáticas? Bianca, tem uma aula lá na plataforma, no módulo Intérprete de Libras, o segundo módulo, aula número 2, técnicas de tradução e interpretação. Eu falo sobre expressões idiomáticas nessa aula. Depois você vai lá e assiste, que você vai entender. Mas eu vou resumir aqui, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Mas depois vai lá, Bianca, e assiste essa aula. A Bianca é minha aluna. Os surdos depende da expressão idiomática. Por exemplo, eu vou falar o exemplo que eu falei lá na aula e que eu falei na aula nossa também. A casa caiu. Se eu falar para o surdo essa frase, escrever para ele, e ele lê, se ele souber ler, ele vai ver lá, a casa caiu. Mas quando eu falo para você assim, Bianca, a casa caiu, viu? Eu posso dizer que perdeu, deu errado, já era. Eu posso te dizer várias coisas. E aí, quando eu coloco isso pro surdo, na mente dele, que é visual, a imagem que vai vir é de uma casa caindo. Então, não vai dar o mesmo sentido. Então, a maioria das expressões idiomáticas, elas não são traduzidas para Libras. A gente faz a adaptação do que aquela expressão quer dizer. Na Libras tem as suas expressões também, que quando você traduz para o português, não dá o mesmo sentido. Então, a gente tem que entender essa questão, que é outro idioma. Então, se é outro idioma, tem uma outra cultura, e o idioma não é só sinais, ou não são só palavras. É um conjunto de coisas, inclusive da cultura. Porque isso é importante, a gente conhecer a cultura do surdo, para a gente poder conhecer a forma como ele pensa e a forma que ele reage àquela informação. Que às vezes a gente pensa que um idioma, eles são palavras, no caso dos idiomas falados, e que no caso dos sinais são sinais. Idiomas são palavras, são sons e cultura. Então, no caso da Libras, são sinais, expressões e cultura. Então, para mim traduzir uma expressão, eu preciso levar em consideração a cultura do surdo. Eu preciso levar em consideração a expressão. Preciso levar em consideração também o que aquilo quer dizer para me transmitir no sentido correto para ele. Meu irmão e minha irmã são surdos. Tudo que eu sei aprendi com eles, mas quero fazer um curso para ficar mais fácil a comunicação. Andréia, faça mesmo. Muitas pessoas, às vezes, têm alguém da família que é surdo, mas esse membro, ele não sabe Libras. Então, quando você aprende, você ensina para ele. Porque o ser humano, ele foi feito para se comunicar. Nós somos feitos para nos comunicar. E aí, mesmo que ele não saiba a língua de sinais propriamente dita, ele vai saber o quê? Sinais caseiros, que ele vai inventar uma comunicação para ele. Então, se esse for o caso, eu sugiro para você fazer um curso. Se você não tem contato direto com eles, eles são fluentes, faça também, porque a chance de você conseguir trabalho vai ser muito grande também, tá? Deixa eu ver aqui. Mesmo se a pessoa for formada em letras libras, precisa do diploma do CAS? O Carlos, esse ano não precisou, em muitos estados não, mas eu acredito que o ano que vem sim. Por quê? Muitas pessoas foram contratadas como intérpretes, só com letras libras. Quando ele chegou na sala de aula, ele não sabe Libras. E aí o surdo não vai se calar, ele vai lá reclamar na coordenação, uma vez, duas vezes, e aí dispensaram muitos intérpretes por isso, porque não são intérpretes. Então eu sugiro você que faça a prova do CAS, para você se certificar. Por quê? Porque se você já trabalha como intérprete, ou se você não trabalha, eu vou te explicar uma coisa, se o seu objetivo é trabalhar em órgão público. Quando muda a legislação, eles não fazem assim, ano que vem vai trocar. Não, trocou. Publicou a resolução hoje, trocou hoje. A contratação é amanhã ou mês que vem, então não vai dar tempo de você se adequar. Então eu sugiro que todo mundo faça, porque aí quando você faz, você tem segurança no que você está fazendo. Você não vai ficar com aquele medo constante de você ser intimidado, entendeu? Júnior, estou começando agora e quero ver se eu consigo aprender Libras só por vídeo. Alessandra, você consegue aprender só por vídeo. Mas se você quer aprender Libras, pegando dicas de Instagram em Instagram, de YouTube em YouTube, você não vai conseguir, tá? Não é o caminho certo para você conseguir. Por quê?
Aqui no meu Instagram eu posto dicas e sugestões de como você pode aprender a ser fluente todo dia. Vídeo de 1 minuto, que é o que o Instagram permite. Em 1 minuto não dá para mim poder falar sobre a minha metodologia. Não dá para mim te dar exemplos. Dá para mim te ensinar sinais para ampliar o seu vocabulário, para você conhecer os sinais, mas como que usa, contextos e tudo mais, você precisa de mais. E todo mundo faz a mesma coisa, porque não dá tempo. Aqui na rede social é uma amostra da nossa metodologia de ensino. Eu estou falando da nossa em nome de todos os outros professores. O conteúdo de verdade, ele está dentro de um curso, com roteiro, com metodologia. Então você consegue aprender por aulas à distância, mas não só com dicas do Instagram, tá? Ou do YouTube, ou de qualquer outro lugar. Quero aprender Libras para interpretar na igreja. Será que eu consigo aprender? Consegue. É o que eu acabei de falar, né? Você consegue sim. Mas faça um curso. Faça um treinamento de verdade. Para você aprender como que usa, como que faz. Por exemplo, a igreja, é sério. Não é brincadeira. Você vai transmitir informações sobre a palavra de Deus. Então você não pode transmitir algo errado. Tem que transmitir as informações certas. Então você precisa de uma metodologia que te capacite para isso. Você acha que é fácil ou difícil ensinar um surdo que não sabe Libras? Depende do surdo, depende da idade também, tá? Por exemplo, eu já ensinei surdos que têm idade mais avançada, foi mais difícil. E aí surdo com idade jovem é mais fácil, porque o jovem aprende mais rápido. Deixa eu ver aqui, excelente material que você posta. Obrigado, né? Breve farei parte da sua... Ai, fico feliz, viu? Venha mesmo, viu? Estou tendo um curso na igreja. Isso é porque às vezes tem muitas pessoas que vêm até mim e falam assim: Júnior, eu tenho tanta vontade de aprender Libras, e aí eu sigo um monte de Instagram, um monte, sigo. E eu não consigo. É porque com um vídeo de 1 minuto, por exemplo, tem um vídeo lá, 10 sinais com a configuração de mão em Y. Aí você aprende desculpa, engordar, avião. Mas como é que usa esses sinais? Qual que é o contexto? Qual que é o conceito desse sinal? Será que esse sinal de gordo, quando que eu uso ele e quando eu não uso ele? Do que ele precisa para ele dar o sentido dentro dessa frase? Isso aí você não vai conseguir aprender nesses vídeos. Por isso que eu falo. Você vai conhecer o professor. Criou, gerou identificação, procura se ele tem um curso, se ele tem um treinamento. Porque provavelmente ele tem. E aí vai ajudar você. Eu consigo ajudar muitas pessoas aqui no Instagram. Todo mundo que me manda direct, sabe, eu respondo. Respondo quando eu consigo ajudar, eu mando vídeo, eu respondo. Mas o contato que eu tenho de verdade para poder auxiliar, eu consigo fazer com os meus alunos. Que aí me liga durante as nossas aulas, a gente tira dúvida, a gente separa momentos para isso. Que a gente tem um momento para isso. Porque só aqui eu não consigo. Tem 45 mil pessoas aqui, como é que eu vou dar atenção a todo mundo? Eu fiz um curso de Libras há 24 anos atrás. 3 anos, casei e parei agora na minha igreja. Tem uma surda que para mim no começo tive muita dificuldade, mas agora voltei a fazer o curso. Isso, continua. Precisa. E ó, você vai descobrir que você vai fazer o curso, vai aprender para ajudar essa surda lá na igreja, e depois você vai descobrir que você pode trabalhar uma profissão também, sabia? Eu sou o único aqui no Instagram, daqui a pouco as pessoas vão começar a falar, porque os outros vêm comigo, que falam sobre a Libras do lado profissional. Hoje mesmo, eu recebi 3 ligações de pessoas procurando intérprete aqui na minha cidade, e não tinha. Eu não podia, porque eu não tenho mais agenda, e as outras pessoas também não tinham. Os outros intérpretes aqui, que nós somos poucos. Então, assim, tem uma oportunidade imensa, um mercado de trabalho imenso. A gente precisa saber aproveitar essas oportunidades. Ah, que bom, Neia. Venha mesmo, viu? Amo seus vídeos. Você tem carisma e muito respeito pela comunidade. Obrigado, viu? Eu fico muito feliz quando vocês falam que gostam. Porque a gente prepara aqui, eu falo a gente porque eu não trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo para poder fazer isso aqui acontecer, para me ajudar a elaborar as aulas, para me ajudar a gravar esses vídeos, porque é um monte de coisas que a gente faz. Então, assim, a gente elabora, a gente senta, pensa no conteúdo, grava com muito respeito, com muito carinho, para poder ajudar as pessoas que amam Libras e às vezes que é um norte. Onde que eu vou seguir? Então, a gente mostra isso. Estou fazendo curso de Libras no CAS. Às vezes esqueço muitos sinais e não consigo expressar. Aí, já vê lá no CAS depois, Juliana, como é que você faz a banca.
que você precisa? Já pensou nisso? Para você trabalhar, você vai ter que fazer a banca, a prova lá. Pergunta lá depois. Depois você me conta, tá? Manda um direct pra mim me contando. Gente, ó, foi um prazer falar com vocês hoje, conversar sobre esse tema, que foi se a gente precisa ter contato com o surdo. E aí você descobriu junto comigo aqui que a gente precisa ter contato com o surdo. Mas além do contato com o surdo, a gente descobriu que a gente precisa de metodologia. Não dá para aprender sem ter uma metodologia. Então a gente precisa de uma metodologia, de um caminho correto e seguro para a gente chegar onde a gente quer. E você vai conseguir chegar onde você quer. E no que depender de mim, eu estarei sempre aqui para poder te ajudar, para te dar um conselho, para te dar uma dica, para te dar a mão. Semana que vem a gente se encontra de novo na quinta-feira, às 21h21. Me diz o que é CAS? É assim que se escreve? CAS, né, é o Centro de Apoio ao Surdo. É um órgão regulamentador do Estado que ele faz bancas avaliadoras para avaliar os intérpretes quanto à proeficiência para trabalhar em escolas estaduais e municipais. Comecei a fazer faculdade EAD na Unifantece de Português e Libras. Português e Libras. Aí você vai ver depois, Alessandra, que na faculdade de Letras Libras você não vai aprender Libras, só a teoria. Eu fiz a graduação, o bacharelado e a licenciatura. Em ambos a gente não aprende Libras. Você tem que chegar lá sabendo, para você saber como que usa aquilo que eles vão te ensinar lá sobre a teoria, sobre o idioma. Para você aprender Libras, você precisa fazer um curso livre. Tá? Gente, ó, beijão, foi um prazer, viu? Todo mundo que ficou aqui comigo, me acompanhou nessa jornada. Nós estamos aqui há 50 minutos. Foi um prazer grandemente para mim ficar aqui com vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo, toda quinta-feira, às 21h21, no nosso Pod Libras. Um beijo e até a próxima.